A seguir, se liga nas ciências da natureza. Ensino médio, segundo ano. Terceiro ano do ensino médio, para a nossa terceira aula de biologia nesse momento de pandemia. A gente vai continuar falando ainda sobre a saúde coletiva e a gente vai ter um enfoque hoje nas doenças infectoparasitárias. O objetivo da aula de hoje vai ser caracterizar as doenças infecciosas e parasitárias e compreender sobre as principais doenças infectoparasitárias que acometem os seres humanos. Na última aula, a gente falou um pouco sobre os principais tipos de doenças, segundo a OMS. Infecções sexualmente transmissíveis, doenças ocupacionais, carenciais. E hoje nós vamos dar o enfoque às doenças infectoparasitárias. Uma doença infectoparasitária é uma doença que ela pode ser causada por algum agente biológico que vai infectar um hospedeiro, que pode ser um vírus, uma bactéria, fungo, um protozoário ou um parasita pluricelular, verme, lombriga, esquistossoma, tênia, são todos parasitas pluricelulares causadores de doenças que são doenças infectoparasitárias. Vamos conhecer sobre algumas? A primeira doença que a gente vai ver vai ser a tuberculose. A tuberculose ela é uma doença causada por uma bactéria, popularmente conhecido como bacilo de Koch ou Mycobacterium tuberculosis. Tá? Ela é um bacilo. Os principais sintomas dessa doença é uma doença respiratória. Os principais sintomas são lesões, né? São pequenos nódulos arredondados, que vão ser tubérculos, daí o nome, que vão dar nos pulmões e que podem até formar grandes cavidades dentro dos pulmões. E nele pode acontecer também um acúmulo de líquido entre os alvéolos pulmonares, daí então que pode até evoluir por uma pneumonia. E numa fase mais avançada dessa doença, ela vai surgir tosse contínua, aquela tosse seca, aquela tosse contínua, com catarro, dor torácica, bastante emagrecimento e febre e sangue no escarro, que a gente chama de hemoptise. Esse sangue, quando você dá a escarrada, é a principal característica da tuberculose, é o que caracteriza bem ela. A transmissão da tuberculose, ela se dá pela inalação de ar contaminado, então, como é uma doença do trato respiratório, ela vai se dar através, então, do contato direto com as pessoas e de estar bem próximas, como se fosse uma gripe mesmo. Então, as gotículas de saliva ou no espirro contaminadas que vão fazer essa contaminação. A prevenção dela, a medida mais eficaz é a imunização com a vacina BCG, né, que são as iniciais do bacilo, de Calmette e Guerin. E outra forma também é de tratar os doentes, ter bons hábitos pulmonares, né, evitar o fumo, dentre outros. A tuberculose, ela é diagnosticada também, né, através de um exame onde vai pegar um escarro da região do trato respiratório superior e nisso a gente vai perceber então a presença dessas bactérias causadoras. Que nós temos então uma fotinha da Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. Nossa próxima doença, a doença de Chagas, né, ou mal de Chagas, como é popularmente conhecida, é uma doença causada por um protozoário, que vai ser um organismo unicelular, causado pelo Trypanosoma cruzi. Ela o Trypanosoma, ele vai ser um parasita que a gente fala que tem ciclo de vida heteroxênico. O que é isso? Ciclo de vida heteroxênico. Vai ser um parasita onde, para ele se desenvolver, ele vai precisar de outro hospedeiro.
Ele não vai parasitar diretamente o seu alvo, que no caso é o homem. Ele precisa de um outro hospedeiro. E ele vai ter o vetor dele, vão ser os insetos triatomíneos, popularmente conhecidos como barbeiros. Tá? Mas não é qualquer espécie de barbeiro que vai transmitir a doença de Chagas, não. Vão ser os barbeiros da espécie Triatoma infestans, tá? Que são aqueles que ficam nas casas de pau a pique, nas casas de adobe, que ficam nas frestas das madeiras. Eles têm hábitos mais noturnos. A gente vai ver uma foto dele ali no próximo slide. Os sintomas da doença de Chagas, ela é caracterizada em duas fases. A fase aguda, que ela vai ser logo no início da doença, de 3 até 5 dias após a infecção. Ela ocorre febre alta e elevada e a famosa que a gente fala, parasitemia. Vai ser um aumento do número de parasitas no sangue. Isso então que é a parasitemia. E também aparece o famoso sinal de Romanin, característico da doença, que vai ser o olho inchado, aquele olho inchado no local da picada, que a gente vai ver no próximo slide. E na fase crônica, passando-se então essa fase, esse período, né, infectório de 3 a 5 dias, nós temos então a fase crônica, que vai ser baixa parasitemia. Então, os parasitas, eles já vão ter um número reduzido no seu corpo e ocorre então lesões no coração e no tubo digestório. No coração, ocorre um aumento do coração, um aumento dessa frequência cardíaca. A pessoa ela fica com o coração maior, com maior volume, consequentemente vai ter uma maior frequência cardíaca, maior batimento, e com isso pode causar até uma insuficiência cardiorrespiratória. E no tubo digestório ele migra então para o intestino e para o trato digestório. A transmissão ela se dá através de penetração do protozoário presente nas fezes do vetor, através da pele lesada ou da mucosa, porque o barbeiro, ele quando vai picar a pessoa, ele vai transmitir então esse protozoário quando ele, ao mesmo tempo que ele está sugando o sangue da pessoa, ele pode urinar e vai defecar. E com isso, nas fezes do barbeiro é que vai ser encontrado os parasitas. Ao momento então que ele sai, que a gente tem a famosa mania de coçar, esse movimento então que vai espalhar e que a gente vai ser infectado. Tem também um outro tipo de transmissão, né, através de transfusões sanguíneas com sangue contaminado, compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes contaminados também, com sangue da pessoa infectada. E em algum tempo teve também transmissões de tripanossomo através do açaí, isso mesmo. Produtores de açaí do norte do Brasil, que é uma região onde a doença de Chagas ela é bem típica, eles pegavam aquele açaí e não tinham hábitos, né, higiênicos, digamos assim. Ao processar então aquele açaí ou aquele caldo de cana, processava então o barbeiro no meio e aquilo ali contaminava todo o produto. E na hora da gente se alimentar com aquilo ali, estava lá no meio vários protozoários, vários tripanossomas, acabava contaminando também. Hoje em dia não é muito comum mais por conta da fiscalização severa, mas já chegou a ter sim um pico dessa doença através desse tipo de contaminação. Nós não temos cura para a doença de Chagas e a prevenção ela se dá pelas melhorias das condições de vida camponesa, ou seja, né, evitar hábitos de morar em casas de pau a pique, de adobe, se morar, fazer a higienização, a limpeza correta, limpar sempre as frestas, não deixar, porque o inseto é de hábito noturno, e o combate dos insetos, o vetor, que é a principal forma de combate. Então nós temos aqui então o barbeiro, que é o Triatoma infestans, que é essa espécie que vai causar, tá? O Trypanosoma cruzi, ele tem 3 formas que a gente fala que são estágios da vida dele, que a gente chama de estágios de formas evolutivas, digamos assim. Essa primeira forma aqui que a gente está vendo, que é a mais redondinha, a gente fala que é a mastigota, tá? Ela, o flagelo é reduzido ou não tem, e a gente vai encontrar ele no interior das células infectadas. Quando a gente então faz um exame de sangue, a gente consegue ver dentro dela formas amastigotas, e é uma forma não infectante. Depois nós temos a forma tripomastigota,
que é essa mais fininha aqui com esse flagelo mais alongado. É nessa forma que é a forma infectante, a gente consegue achá-la nas fezes do barbeiro. E a forma epimastigota, que vai ser a etapa de transição, a gente acha no intestino do barbeiro. E aqui é o famoso sinal de Romanin, que é essa que olha a pálpebra inchada, que vai caracterizar a doença. Que então a gente tem um ciclo de vida do barbeiro para a gente estar entendendo, né, do tripanossoma para entender. Então, como que vai acontecer? Primeiro passo, a gente vai começar aqui com o inseto. Ele vai picar e vai defecar ao mesmo tempo. E o protozoário, ele é encontrado nas fezes, né, e passa a ferida por meio delas. Então, o que eu falei, o protozoário então vai estar lá nas fezes do barbeiro, quando você vai coçar, você vai acabar se contaminando. Feito isso, então, no ser humano, os protozoários vão invadir as células, onde eles vão se diferenciar em uma forma desprovida de flagelo, que é essa primeira aqui, a mastigota, essa redondinha. Nisso, eles vão se multiplicar. A partir do momento que eles se multiplicam assexuadamente, tá? Depois eles vão diferenciar em formas flageladas, que é essa epimastigota. Então a célula hospedeira ela vai ser rompida e vai liberar aquele monte de tripanossoma na corrente sanguínea. Feito isso, uns vão migrar para o intestino, vão migrar para o corpo, outros voltam a infectar outras células para continuar o ciclo. Esses então vão passar, à medida que o outro barbeiro vem e suga o sangue da pessoa, ele vai se alimentar do sangue, consequentemente o tripanossoma vai estar lá. À medida então que ele vai, o tripanossoma então ele vai se transformar em uma outra forma evolutiva, que é o tripomastigota, e vai no intestino do barbeiro. Feito isso, multiplicou, transforma de novo na forma infectante, para que ele possa então defecar e sair nas fezes da pessoa, que é essa forma do barbeiro, na forma infectante. É um ciclo de vida bem simples, ele é um pouco complexo por conta das formas infectantes, mas só a gente saber que nós temos formas tripomastigotas que são infectantes, primeiro, no nosso sangue e nas fezes do barbeiro. Nossa próxima doença é uma doença causada por um verme, por um animal, que é o Schistossoma monsoni, que vai causar a esquistossomose. Xistose, barriga d'água, são nomes populares dessa doença. Ele também é um parasita heteroxênico, ou seja, ele vai precisar de um hospedeiro para terminar o seu desenvolvimento. E o vetor dessa doença vai ser um caramujo, do gênero Bionfalaria. Que caramujo que é esse? Sabe aqueles caracolzinhos que a gente tem na beirada do rio, de cachoeira? Isso mesmo, aquele bem pequenininho, aquele ali que vai transmitir a esquistossomose. Os principais sintomas da esquistossomose vai ser o mal-estar, o cansaço, problemas gastrointestinais, porque o verme adulto ele vai parasitar o nosso sistema porta-hepático nessa região aqui, e dor de cabeça, distúrbios digestivos. As fezes que a gente fala mucossanguinolentas são aquelas fezes, além de sangue, com bastante muco, bem gordurosa e bastante cólica. Em uma fase mais aguda, né, e mais avançada, ocorre o que a gente chama de hepatoesplenomegalia. O que é isso? Pelo fato do verme parasitar o nosso sistema porta-hepático, ele vai ter então, vai ficar um aumento do fígado e do baço. E, consequentemente, a ascite, aquela barrigona, que parece que tá, daí o nome, barriga d'água, aquela barriga grande. A transmissão se dá por penetração ativa da cercária, que é a larva do verme, na pele e nas mucosas, tá? Ou então eu entro em contato com a água, onde está lá, obviamente, os caramujos. Essas larvas ficam, então, na água, e quando a gente entra em contato, ocorre a penetração ativa dela na pele. Uma outra característica também que tem o sintoma da doença é o que a gente chama de dermatite cercariana, que vai ser dermatite, uma doença de pele, aquelas manchinhas que dá quando o inseto pica alguma coisa, o local onde a cercária entra dá essa dermatite, que a gente chama de dermatite cercariana. E a prevenção
são as melhores noções de saneamento básico, condições de higiene, eliminação do vetor, né? Não andar descalço em águas onde tenha a presença desses caramujos. Então vamos lá. Esse daqui é o caramujo. Olha, a conchinha dele, repara que a espiral dela é para dentro, não é para fora, sim para dentro. Aqui então é a ascite, famoso sintoma da doença, ó. A barriga d'água, ela fica bem flácida, bem inchada, para a ponto que vai estourar. E aqui eu tenho o aumento então do fígado e do baço. O ciclo de vida do verme, como que se dá então? Como eu disse, o verme adulto, ele fica no sistema porta-hepático, nessa região aqui nossa, e ele é um verme que a gente fala que tem dimorfismo sexual. O que é isso? O macho e a fêmea é diferente. O macho, ele é maior e ele vai ter um canal no ventre dele, onde a fêmea se aloja. Feito isso, então, ocorreu então a copulação, a fêmea sai do sistema porta-hepático e vai para o intestino, onde ela vai pôr os ovos. O ovo, ele vai ter essa espícula aqui, ó, que a gente fala, e ela pode atravessar, romper as paredes dos vasos sanguíneos. E com isso ele pode ir parar em outros lugares do corpo. Esse ovo, então, ele é eliminado junto com as fezes. Eliminou nas fezes, esse ovo, ao entrar em contato com a água, ele se transforma num miracídio, que é uma larvinha ciliada. Essa larva penetra, então, no caramujo. Penetrou no caramujo, ele vai se transformar, então, em cercária. Saiu na cercária, na água. Essa cercária, que é essa larvinha que vai penetrar diretamente na pele. Feito isso, a cercária cai na corrente sanguínea e volta, então, ao nosso sistema porta-hepático e termina o seu desenvolvimento. Próxima doença que a gente vai falar é da dengue, zika e chikungunya, uma doença viral, popularmente conhecida principalmente aqui em Minas Gerais. Ela é causada por vírus dos gêneros Flavírus. Ela tem o seu vetor, o mosquito Aedes aegypti, né, a fêmea do Aedes aegypti. Os principais sintomas são febre alta, dores de cabeça, no corpo, muscular, nas articulações, erupções cutâneas e a mialgia. O que vai diferenciar a dengue, chikungunya e a zika são sintomas específicos onde uma dor no corpo é mais grave do que a outra, dores nas articulações, mas os sintomas são parecidos e o agente vetor é o mesmo. A transmissão se dá através da picada das fêmeas do Aedes aegypti e a prevenção, combate ao vetor e não deixar água parada, né? Se tiver então algo que possa acumular água, não deixe acumular, porque isso só vai fazer a proliferação, porque o mosquito ele bota seus ovos na água e com isso então é esse daqui, que é o Aedes aegypti. Com isso, o ovo tem então a larva até se desenvolver em pupa para ter um mosquito adulto. Vamos fazer uma questãozinha do Enem então? A doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos conhecidos como barbeiros ou chupanças. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é a. O consumo de carnes de animais silvestres, que são hospedeiros do vetor da doença. B. A utilização de adubos químicos na agricultura que aceleram o ciclo reprodutivo do barbeiro. C. A ausência de saneamento básico que favorece a proliferação do protozoário em regiões habitadas por humanos. D. A poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam o predador das larvas do inseto transmissor da doença. E E. O desmatamento que provoca a migração ou o desaparecimento dos animais silvestres dos quais o barbeiro se alimenta. Então, vamos resolver. A gente sabe que a destruição, então, gente, do hábitat natural do barbeiro e o desaparecimento de seus hospedeiros silvestres vão fazer, então, a migração desse animal. Ele vai sair da floresta e vai procurar outro alimento. E aonde que ele vai ir? Nas habitações. Com isso, então, a letra E.
o desmatamento, que provoca a migração ou o desaparecimento dos animais silvestres, dos quais o barbeiro se alimenta. Bem, tinha mais uma questão, mas o tempo está acabando. Vou deixar essa daqui para vocês fazerem. E até a próxima. Professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou aqui hoje com você, aluno do terceiro ano, para mais uma aula de Biologia. O tema da aula de hoje é epidemia, pandemia, endemia e surto. No momento que a gente está vivendo, a gente vê muito falar em epidemia, pandemia, que estamos vivendo. Então a gente tem que entender o que significa esses conceitos e qual a aplicação deles no nosso dia a dia. Na aula de hoje, então, a gente vai compreender que os hábitos de vida vão interferir diretamente na saúde e diferenciar surto, epidemia, pandemia e endemia. Então, o que é isso? Ouve-se muito na televisão, principalmente nos começos do ano, aqui em Minas Gerais, confirmados não sei quantos casos de dengue, a epidemia da dengue. Esse ano não foi diferente, mas pouco tempo depois, agora em março, notificaram não sei quantos casos do novo coronavírus. Epidemia do coronavírus na China. A OMS classifica o novo coronavírus como uma pandemia. E o que isso significa? Surto é quando então eu tenho um aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Ou seja, eu tenho uma determinada doença naquela região e ela vai aparecer constantemente. Devido a quais fatores? Diversos. Pode ser clima, população, faixa etária, hábitos de vida, não sei. Seja que aquela doença é específica daquela região e aparece frequentemente. Como é o caso nesse ano, no começo do ano, lá no Rio Grande do Norte, que apareceu casos de esporotricose, que é uma micose que vai ser transmitida ao homem através do gato. Então, olha, reparem que no estado do Rio Grande do Norte, eu tenho casos isolados. Tenho nessa região e nessa daqui, onde eu tive 131 mulheres diagnosticadas, onde a maioria são mulheres. De 117 amostras colhidas, confirmaram então a infecção em gatos. E 150 mil é a estimativa de gatos de rua no Rio Grande do Norte. Com isso, então, eu pude classificar essa doença como o quê? Um surto, porque ela só está acometendo nessas regiões. Caso essa doença venha se lastrar ou aparecer em outros pontos do estado ou em outras regiões, aí eu classifico-a como uma epidemia. Surto, gente, eu posso classificá-lo não só no estado, mas, por exemplo, em uma cidade, onde eu só tenho foco de dengue, por exemplo, que é o que a gente mais vê, naquela determinada região, naquele determinado bairro, ali eu posso falar que é uma região de surto de dengue. Por exemplo, a febre amarela, nossa, ela tem surto aonde? No estado norte. Dos estados do norte. Por quê? Clima propício, agentes ambientais lá atuando favoráveis a essa doença a todo momento. Isso então pode ser classificado. Epidemia, que vai caracterizar quando um surto acontece em várias regiões. Então eu tenho aqui, olha, um mapa de ano passado, que são dos casos prováveis de dengue por município de residência no ano de 2019, aqui em Minas Gerais. Ó, reparem que as regiões brancas são onde nós não temos casos, são casos que não são prováveis. Verdinho, baixa incidência. Amarelo, média incidência. À medida que vai escurecendo, maior incidência. Então, isso classificou-se como uma epidemia. Por quê? Atingiu várias regiões do estado. Depois, nós temos o quê? Pandemia, que é o pior dos cenários, que é o que a gente está vivendo hoje. Que vai ser quando, então, essa epidemia, ela atinge mais de um lugar do globo terrestre ou a maior parte dele. Igual, por exemplo, Covid-19. Começou lá na China,
da China, foi-se para a Europa. Da Europa, então, acometeu vários outros países que teve casos confirmados. Com isso, ela transformou-se, então, em uma pandemia. Foi classificada como uma pandemia, o que começou com um surto na região da cidade de Wuhan, na China. Depois, classificaram ela como uma epidemia na China, que depois classificaram ela como uma pandemia, porque acometeram maior parte do globo terrestre. Então, essas são as diferenças. E a endemia? O que é? A gente vai ver aqui agora. Endemia, ela não está relacionada a nenhuma questão quantitativa, tá? Ela é uma doença que é classificada como endêmica, ou seja, típica daquela região, quando acontece com muita frequência no local. E as doenças endêmicas podem ser sazonais. Eu posso ter uma doença, por exemplo, no estado, a dengue, ela pode ser uma doença endêmica daqui, da nossa região, porque ela vai acometer mais nos períodos do início do ano, que são períodos chuvosos e quentes, locais propícios para o mosquito. A Aedes aegypti, transmissor da doença, nós vimos na última aula, para proliferar, para se reproduzir. Então, isso pode ser classificado. Febre amarela no Brasil, olha a área endêmica. Fatores ambientais, então, classificam, fazem com que essa doença seja classificada como endêmica, específica dessa região. Aqui nós temos a área de transição, que vai também favorecer, mas pode ter outros fatores que vão influenciar. A área de risco e as áreas endêmicas, que são áreas onde a gente tem baixa incidência, digamos assim. Então vamos ver no mapa, para a gente estar entendendo. Pandemia, então, vamos ver os pontinhos, são casos da doença, de uma determinada doença. Se eu tenho, então, atingindo todo o globo terrestre, ou maior parte dos continentes, uma pandemia. Quando eu tenho somente em uma região, igual aqui, ó, na América do Sul, aqui nessa região aqui do Brasil, pontinhos amarelos, epidemia. Quando eu tenho determinada aqui, ó, região, igual eu posso pegar, por exemplo, eu posso fazer o estudo epidemiológico, que nós chamamos, investigamos, identificamos as causas, o tipo de pessoa afetada, entendemos esse patógeno, como ele é tratado. Eu posso falar, por exemplo, que essa doença acomete as regiões tropicais e litorâneas. Então, onde que estão essas regiões tropicais e litorâneas? Aqui, ó, é onde tem a doença. Então, eu posso classificar isso como uma endemia. Ela é endêmica dessa região. Tranquilo? Agora, a gente vai conhecer o histórico de algumas pandemias que vêm acometendo o mundo. Que, desde os tempos antigos, as doenças elas já vêm sendo tratadas, a gente viu na nossa primeira aula um pouco sobre esse histórico das doenças, e elas vêm acometendo a humanidade bastante tempo, como é o caso, por exemplo, peste negra. Na aula de história a gente já ouviu falar. A peste negra, popularmente conhecida como peste bubônica, não é leptospirose. Muitas pessoas acham que a peste negra é a leptospirose, aquela transmitida pelo xixi do rato, mas não é. A peste negra ela é uma doença bacteriana, causada pela bactéria Yersinia pestis, que vai estar presente nas pulgas que parasitam o rato. Os principais sintomas são febre, vômito e complicações pulmonares, além do local onde ocorreu as picadas das pulgas ficarem escuras, negras, daí o nome peste negra. E em alguns casos, pode-se evoluir para uma peste pulmonares, que vai ser transmitida também pelo ar, que vai dar complicações pulmonares. Transmissão, picada da pulga, que é o vetor, né? Que ela tem que estar infectada e, dependendo da peste, se for com problemas pulmonares, ela pode ser transmitida também através do ar, igual a gente pega uma gripe. O tratamento tem antibiótico, tá? Bactéria tratada com antibiótico, então tem tratamento. O período que ela cometeu, 1342 a 1353,
Tá? E ela teve de 75 a 200 milhões de pessoas mortas, estima-se. Ela dizimou grande parte da população europeia. A peste negra, muitos acreditavam até que era castigo divino. E aqui então a gente tem, nesse mapa aqui, como que a peste negra ela foi se alastrando para a Europa, as áreas então infectadas. E isso nós sabemos que a peste negra ela veio trazida através da Rota da Seda, da Índia, onde esses ratos, então, infectados, entravam no navio e, ao chegar na Europa, propagaram. As condições sanitárias à época não eram boas, não tinha-se a refrigeração adequada dos alimentos, a conservação, hábitos de higiene. Isso, então, facilitou a propagação e a proliferação do vírus. Da bactéria. Aqui, então, tem uma retratação de como era a vida das pessoas durante a peste. Daí também foi-se o nome quarentena, devido aqui que as pessoas ficaram trancafiadas. E aqui nós temos, então, uma máscara de um médico da peste, assim que era chamado os médicos que cuidavam a peste negra. Eles vestiam-se essa máscara e essas roupas todas assustadoras, porque eles descobriram que pode-se pegar a peste negra também através do contato aéreo. Com isso, era uma forma, então, de prevenção. Tem-se alguns pouquíssimos casos de peste negra no mundo atual. Ela é uma região que a gente pode falar, é uma doença que a gente pode falar que é uma doença endêmica de países subdesenvolvidos, onde as condições de saneamento básico elas não são adequadas e são bem precárias, porque ela é transmitida através da pulga do rato. Se eu não tenho não tenho saneamento básico adequado para aquela pessoa, obviamente eu vou ter vários roedores, vários ratos, e esses ratos podem conter essa pulga que poderá estar infectada. Mas tem antibiótico para isso. Mas ela dizimou grande parte da população na Europa. A gripe espanhola, que foi 1918, tá? Em 2 anos. A gente fala que a gripe espanhola é a mãe das pandemias, porque em pouco tempo, em apenas 2, 3 anos, ela dizimou mais de 50 milhões de pessoas. Essa é a estimativa, mas existem estudos que falam que ela dizimou 200 milhões de pessoas. Pensa, dizimou um Brasil inteiro. Vamos falar assim, em 2 anos. Ah, mas existem outras doenças que matam mais do que a gripe espanhola. Tá, mas vamos pegar pelo curto espaço de tempo. Eu tenho uma doença que, se eu for analisar o período de morte dela em 10 anos, matou lá 300 mil pessoas. 10 anos. Mas se em 2 anos eu matar 200 mil pessoas, então essa doença ela foi o quê? Mais perigosa, digamos assim, mais letal. Então ela matou mais de 50 milhões de pessoas. Os sintomas: forte dores de cabeça, dores do corpo, calafrios, inchaço dos pulmões, é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza, H1N1, né? Gripe suína, nós vivemos aí uma epidemia de gripe suína em 2010 ou 11, se não me engano. É a mesma gripe, gripe aviária, acreditava-se que o vírus ele parasitava aves, mas não era transmitido a humanos. Mas a partir do momento que o vírus entrou em contato com a carne do porco e coincidentemente esse vírus humano parasitava o porco, ao mesmo tempo que esse vírus da ave ocorreu uma mutação e ele passou então a mutar, a parasitar o homem. A transmissão ela é aérea, através de gotículas de saliva e do espirro. A prevenção: evitar o contato com pessoas contaminadas. Não existe tratamento, doença viral não existe tratamento. Nós temos meios de tratar os sintomas em modo de atenuá-los. E a morte, igual eu falei, ela foi, gente, mas por que a gripe espanhola ela matou tanta gente se é uma gripe? Ao período histórico que a gente está vivendo, 1918, final da Primeira Guerra Mundial. E ela, por mais que a gente chame de gripe espanhola, ela não começou na Espanha, não. Tem uma história até interessante. Os primeiros casos de gripe espanhola que teve foi nos Estados Unidos,
onde soldados norte-americanos, ao irem para a Europa, levaram então esse vírus. E no campo de guerra, eles, em pouco tempo, em um período de uma semana, vários soldados contraíram a doença. A gente fala que o grande vilão da Primeira Guerra Mundial foi a gripe espanhola, que conseguiu matar mais pessoas do que a própria guerra. E a Espanha, o que a Espanha tem a ver? Ela era neutra. A imprensa era, digamos que, livre na época, então ela noticiava esses casos. Daí o nome gripe espanhola. E aqui, então, a gente tem uma foto de pessoas tratadas no período da Primeira Guerra com gripe espanhola. Aqui uma Gazeta de Notícias aqui no Rio de Janeiro, que ela veio para o Brasil, inclusive ela matou até o presidente Rodrigues Alves, que ele foi eleito em 1918, ele não chegou a tomar posse pelo fato de ter contraído a gripe espanhola. Que nós temos então as mortes, onde ela dizimou grande parte da população. E no Brasil, tem uma história até interessante, que a caipirinha que a gente conhece hoje, ela surgiu a meio remédio. A população estava desesperada procurando algum medicamento que poderia atenuar os sintomas e tudo mais. E com isso, em São Paulo, eles começaram a misturar cachaça, que era o que tinha, mel e limão como forma de chá para combater os sintomas. Daí surgiu a caipirinha. Então, a origem da caipirinha, acreditam-se que seja por conta da gripe espanhola. A varíola, ela é uma doença erradicada, a OMS classificou ela no início da década de 80 como uma doença erradicada, graças à vacinação. Inclusive, a primeira vacina da raça humana que foi utilizada foi contra a varíola. O último caso constatado de varíola foi de 1977, se não me engano, e foi um caso na África. Ela é uma doença bastante letal, onde os sintomas delas característicos são lesões no corpo, e ela é causada pelo vírus ortopox vírus. Tá? A prevenção é a vacinação, não existe tratamento. Tá? A varíola ela vem matando desde que, digamos que o mundo é mundo, se a gente falar isso, desde os períodos, estimam-se que os astecas, mais de 80% da população asteca tenha morrido de varíola, os maias, os incas, grandes populações. Uma das causas da queda do Império Romano, estima-se que foi a varíola também. Se não me engano, o rei Luís XV ou Henrique XV, se eu não me engano, da França, ele morreu devido aos sintomas da varíola, mas não se sabe se foi varíola ou sarampo, que são parecidos e não tem registros. E ela matou só no século XX 300 milhões de pessoas, é a estimativa, até 1977, 1980, porque ela é erradicada. Então aqui, olha, as lesões no corpo por conta da varíola. Né? A gente pega a varíola, além do contato, né, com a saliva, das lesões, pelo fato de você tocar que ele tem grande carga viral. SARS, MERS e Covid-19, que são doenças causadas pelo coronavírus, que é conhecido desde a década de 60. O SARS é a síndrome respiratória aguda grave, que foi conhecida também na China, o primeiro caso em 2002, viveu uma epidemia. A MERS, lá em 2012, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio. E a Covid-19, que vai ser causada pelos coronavírus. Sinais e sintomas: febre, dores de cabeça e muscular, dificuldade respiratória. A transmissão é uma transmissão aérea, que se dá através de gotículas de saliva e espirro, igual a gente pega gripe, por isso da importância da higienização das mãos e do não compartilhamento de objetos pessoais. O tratamento: evitar contato com as pessoas contaminadas e o isolamento, igual tem sido feito. Os períodos, né? Nós temos então uma epidemia em 2002 da síndrome respiratória aguda grave, em 2012 da síndrome respiratória do Oriente Médio e em 2019 do Covid-19. Em 2020 virou pandemia. Estima-se que nós temos até inícios de maio, meados de maio mais ou menos, cerca de 260 mil pessoas mortas em todo o mundo. Ela é um grande número de mortos para pouquíssimo tempo, apesar de ter uma letalidade baixa, mas nós temos
casos confirmados de pessoas infectadas de 3,7 milhões de pessoas no mundo e nós não temos nenhum tratamento e nenhuma vacina devido à mutação do vírus e essa fragilidade, digamos assim, essa facilidade dele se mutar e de contaminar outras pessoas. Tem o ciclo de infecção dele, que ele é bem parecido. O tempo está acabando, vou deixar isso para a próxima aula, eu volto nela. E as questões do Enem que não deu tempo de fazer. Conversa demais. Mas espero que tenham gostado e até a próxima.